Escrevo muito nervoso, mas gostaria de finalmente compartilhar isso com alguém que acredite, pelo menos em certo grau. Eu sei que é muito difícil, mas depois do que me aconteceu, sério, acredito em qualquer coisa que tenha sido contada pelas pessoas. Infelizmente, o que me aconteceu me fez pensar que tudo é possível, até o mais horrível, até o mais incrível dos acontecimentos. Isso ocorreu na Semana Santa, ironicamente, como se fosse parte de uma piada macabra. Eu já havia completado 1 ano com a Cíntia, minha namorada, mas apesar dela vir constantemente à minha casa e conhecer minha família, eu nunca havia conhecido a dela. Ela mora apenas com a mãe, uma senhora extremamente religiosa que praticamente a proibia de ter namorado. Não é que ficássemos escondidos nem nada, mas a mãe dela não gostava que ela falasse de mim, que me mencionasse. Queria agir como se eu não existisse, mas não pôde fazer isso para sempre. Minha sogra tinha uma espécie de melhor amiga, quase da família, Chica, e digo quase da família porque antes de ser amiga dela foi sua sogra. Não é a avó da minha namorada, era a mãe do seu primeiro marido. Continuava muito próxima dela, mas Chica aparentemente nunca quis sequer conhecer Cíntia. Para minha namorada, sempre pareceu estranha essa relação, especialmente porque o primeiro marido da mãe dela havia morrido muito jovem, quando estavam casados há apenas alguns meses. Tanto sua mãe quanto Chica eram pessoas solitárias, sem mais familiares e firmemente dedicadas à igreja. Para mim, não parecia estranho que a senhora quisesse continuar em contato com sua ex-nora, especialmente se ela representava as últimas lembranças do filho falecido. Por isso entendi que quando a idosa adoeceu, foi minha sogra a única pessoa que se ofereceu para ajudá-la, cuidar dela pelo menos alguns dias na semana. Quando minha sogra ia ficar com Chica, tinha que deixar Cíntia sozinha em casa, numa área e principalmente numa rua bastante perigosa. Foi então que não apenas deixou Cíntia me ver, como pediu que eu ficasse com ela, mas esclareço que eu ficava na sala até meia-noite, quando meu pai passava para me buscar. Eu saía discretamente, sem fazer muito barulho, para que os bandidos e vagabundos da área não percebessem que Cíntia ficava sozinha. Algumas semanas depois, Chica piorou e teve que ser internada no hospital. Ela pediu à minha sogra que não deixasse a casa sozinha, que cuidasse de suas plantas e de seus passarinhos para que não morressem na sua ausência. Minha sogra prometeu que cuidaria de tudo. Disse para não se preocupar, pouco antes da senhora perder a consciência. Para falar a verdade, entre seu trabalho e as visitas ao hospital, seria impossível cumprir sua promessa. A única saída que encontrou foi pedir que Cíntia ficasse lá, que tentasse cuidar da casa de Chica, e Cíntia aceitou. A primeira noite estava passando de forma normal, sozinha. Ao menos foi o que pensei. Conversamos por mensagens como todas as tardes, e por volta das 10 ela me ligou. Achei muito estranho, porque nunca fizemos isso. Nunca nos falamos por telefone, mas conversamos por quase 1 hora. Tem algo muito estranho, você consegue ouvir? Ou estou imaginando coisas? Perguntou Cíntia em algum momento, mas eu não ouvi nada. Comecei a notar que toda vez que íamos desligar, ela procurava qualquer desculpa para continuar falando, até que perguntei se estava tudo bem. Ela não quis me contar nada, apenas mencionou que sentia algo no peito, como ansiedade, a sensação de que havia alguém mais na casa. Perguntei se queria que eu fosse até lá, mas ela disse que era apenas a sua mente, que a casa estava perfeitamente bem trancada e que não havia como alguém entrar. E assim estendemos a conversa até a meia-noite, quando ela adormeceu. No dia seguinte, uma amiga ficou com ela. No entanto, a amiga se levantou de madrugada enquanto Cíntia ainda dormia. Ela acordou em algum momento e, ao ver que a amiga não estava, ficou preocupada. Procurou por toda a casa e encontrou a menina dormindo na sala, no chão. A deixou lá e conversaram pela manhã. A amiga não quis responder porque tinha saído do quarto, porque foi para a sala ou porque decidiu se deitar lá. Não disse nada, apenas foi embora cedo,
apesar de ter combinado de passar o dia seguinte lá, no sábado. Mais tarde, por mensagem, avisou que não voltaria para acompanhá-la, pedindo desculpas. Quando Cíntia me contou isso, cometi um dos maiores erros da minha vida: dizer que eu iria com ela. Cíntia estava prestes a dizer à mãe que não poderia mais ficar lá, mas eu a convenci a continuar, a ajudar nesses momentos difíceis, embora no fundo ela estivesse apenas buscando razões para não ficar no lugar. Disse que eu iria, que ficaria na sala e que tudo ficaria bem. Cheguei naquela noite de sábado. Era a primeira vez que estava lá. A área era muito mais tranquila do que a da casa de Cíntia, mas ainda assim se ouviam algumas festas ao redor, música alta à distância. Assim que entramos na casa, tudo isso silenciou de repente. Cíntia me disse que era assim lá, que não se ouvia nada, e era verdade. Na verdade, me lembrou daquela sensação em cabines de rádio, quando você não ouve absolutamente nada. Também notei um cheiro de perfume velho, se posso dizer. Me lembrou algo que já havia sentido antes, em alguma tia idosa, mas desta vez cheirava a álcool, como se fosse concentrado. As janelas tinham trancas que não sabíamos abrir, então teríamos que suportar isso. Ajudei Cíntia a alimentar as aves e a regar as dezenas de plantas no jardim. Depois fomos jantar. Ouvi algo muito estranho vindo dos quartos no fundo, mas Cíntia nem reagiu. Você não ouviu isso? Perguntei. De repente seus olhos se abriram muito, como nunca tinha visto antes. Sim, ouvi, disse ela surpresa, tentando sair correndo da casa, mas a segurei. Perguntei o que estava acontecendo, o que tinha. Ela me disse que estava imaginando coisas, pelo menos era o que pensava. Particularmente ouvia uma voz que vinha do quarto em que não entrava, o quarto de Chica. A primeira vez que ouviu foi espiar, mas viu algo horrível. Um crucifixo de madeira enorme pendurado na parede em frente à cama. Disse que na escuridão achou que viu a cabeça se virar para ela, como se olhasse com atenção ela abrindo a porta. Essa não era a primeira vez que ela tinha algum tipo de alucinação, que avistava coisas que não estavam lá. Naquele momento quis ser a voz da razão e disse que certamente tudo tinha uma explicação, que dormiria com ela, no chão, que não se preocupasse com isso. Ela então aceitou ficar. Finalmente confiou em mim. Emprestei meus fones de ouvido para que ela colocasse sons para dormir e esquecesse os de fora. Arrumei um cobertor e um travesseiro perto da porta. Não demorei muito para adormecer. Cíntia. Ouvi alguém se levantar e me levantei para ver. Cíntia ainda estava dormindo. Alguém chorava à distância. Comecei a tremer muito, como nunca antes. Saí do quarto sem acreditar no que estava acontecendo. Tudo estava escuro e não me atrevia a acender a luz. Caminhei muito devagar, demorando vários segundos para dar cada passo, até chegar à porta do quarto de Chica. Sem entender nada, vi que estava entreaberta e, sem pensar, espreitei. Algo em mim quer pensar que também alucinei, que algo naquela casa, naquele perfume horrível, nos fazia ver coisas que não estavam lá. Acho que vi, e sublinho, acho, porque estava muito escuro, mas vi algo parado sobre a cama, com os braços estendidos na posição de um crucifixo. Parecia uma pessoa nua. Sem fazer o menor ruído, voltei para o quarto onde Cíntia estava. Chamei um táxi e, quando já estava lá fora, a acordei. Disse que precisávamos sair de lá. Passamos a noite na minha casa. Durante vários dias, Cíntia atravessou a cidade para regar as plantas e alimentar os pássaros todos os dias, até que Chica finalmente morreu. Ninguém sabia o que aconteceria com aquela casa, mas antes que houvesse algum litígio, a mãe de Cíntia deu as plantas e os pássaros aos vizinhos para que não morressem. Ela trancou a casa e, até onde sei, ainda está intacta. Ninguém a reivindicou, ninguém entrou. A situação serviu para que pelo menos minha sogra começasse a falar comigo. Agradeceu o que fiz por Cíntia e agora posso ir à casa dela.
Temos um relacionamento mais normal, mas recentemente, durante um jantar, lembramos daquela casa, lembramos daqueles dias. Nós não contamos a ela. Cíntia não contou o que ouviu. No entanto, em algum momento da conversa, minha sogra disse que agradecia que Cíntia tivesse conseguido passar as noites lá sem problemas. Ela disse que nunca gostou da casa por algo muito particular, por algo que Chica trouxe de muito longe, um crucifixo gigante de madeira, com o qual a senhora estava obcecada. No começo o colocou na sala, mas depois o levou para o quarto. Falava com ele, rezava às vezes quase o dia todo. Estava perdendo a noção da realidade. Em meio a isso, minha sogra disse algo que nunca vou superar. Sempre me deu uma impressão. Era como se estivesse te olhando, como se te seguisse pelo quarto todo. Vocês vão dizer que estou louca, mas quando cuidei dela e tive que passar as noites lá, quase poderia jurar que eu via aquele crucifixo chorar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Atualmente estou passando por um dos momentos mais tristes e sombrios da minha vida. Minha namorada havia me deixado. Antes de pegar todas as coisas do meu apartamento, ela me disse que eu era narcisista, que nunca olharia além do meu próprio nariz. Ela passou muito tempo me dizendo que se sentia sozinha, que eu passava muito tempo com meus amigos e não dava atenção a ela. Pensei que isso ia passar e que ela se acostumaria com o fato de que eu tinha uma vida além dela, mas não foi assim. Eu a deixei ir imaginando que seria fácil esquecê-la ou que Bruna, minha ex, se daria conta do seu erro e voltaria a me procurar. Ela me disse muitas vezes que eu era sua outra metade e eu acabei acreditando em toda essa besteira. Depois de um mês de termos terminado e sem que ela me ligasse ou mandasse mensagens, soube que ela havia falado a verdade sobre ter acabado. Por outro lado, as coisas em casa estavam piores. Meus pais brigavam o tempo todo. Chegaram até a trocar socos. O divórcio era inevitável. Sempre pensei que a culpa era do meu pai, que tratava minha mãe como se ela fosse uma mulher de rua, insultando-a o tempo todo. Quando ela saiu de casa, pedi explicações. Perguntei por que ele era tão cruel com uma mulher que lhe deu os melhores anos de sua vida e seus filhos. Então meu pai se desfez e me contou toda a verdade. As brigas começaram desde que ele descobriu que minha mãe tinha outro homem. No início eram rumores, mas uma vez ele viu com seus próprios olhos. Eles estavam comendo em um restaurante e meu pai os viu. Eles pareciam namorados apaixonados. Meu pai não quis fazer uma cena e esperou que ela voltasse para casa para confrontá-la. Minha mãe é uma manipuladora de primeira e tentou convencê-lo a ficarem juntos por nossa causa. Quando ouvi isso, achei uma boa manobra, mas a verdade é que seus filhos já são grandes. O menor dos meus irmãos tem 22 anos. Meu pai tentou agir como se nada estivesse acontecendo, mas não conseguiu manter a mentira. Estava cansado e ferido. Minha mãe saiu de casa e levou meu irmão mais novo, Lucas, com ela. Todos estávamos do lado do meu pai, inclusive meu irmão mais novo. Mas, segundo ele, minha mãe nunca deixaria de ser a mulher que o trouxe ao mundo, e o mínimo que podia fazer era apoiá-la nesses momentos tão complicados. Outra coisa que vocês devem saber é que minha família tem muito dinheiro. Meus pais acumularam tanto propriedades quanto uma certa fortuna. Juntos, conseguiram levantar uma rede de supermercados que tem sido muito bem sucedida. Para todos nós foi uma surpresa quando minha mãe entrou com uma ação para tirar até o último centavo do meu pai. Isso é realmente falta de vergonha na cara. Minha vida estava se despedaçando e eu não conseguia evitar. Comecei a rir do quão absurda era a vida. Perguntei por que as pessoas se esforçam tanto para prolongá-la, se a maior parte do tempo estamos sofrendo. Há muita gente que passa a maior parte da vida na pobreza, trabalhando dia após dia com o propósito de sair da miséria, e quando estão prestes a conseguir, morrem.
Aceitemos isso. Viver é um saco. Pensei muito sobre isso e uma tarde peguei o carro e fui a uma loja para comprar cervejas e depois comprar alguns cigarros de maconha. Coloquei música e me embriaguei. Entre o álcool e minha falta de interesse pela vida, lembrei de algo que havia lido quando era adolescente. Naquela época me interessava por muitas coisas sombrias. Gostava de pensar na existência de demônios que marcam o destino das pessoas. Embora eu tenha pesquisado muito sobre o assunto, nunca tive coragem de tentar uma invocação. Tinha vários livros que ilustravam como fazer isso, o tipo de óleo que deveria usar, as velas, a maneira correta e, claro, o nome de toda a corte demoníaca. Não sei por que naquele momento lembrei o nome de um dos demônios. Seu nome começa com B. Algo que me chamou a atenção sobre ele foi seu poder. As pessoas erroneamente acreditam que Lúcifer é o príncipe dos demônios, mas isso não é verdade. Lúcifer está na porta do inferno e é o primeiro demônio com quem a maioria das pessoas se encontra por seu baixo escalão. Os demônios mais poderosos não se deixam ver e nem sequer permitem que seu nome seja pronunciado em vão. Quando você encontra Lúcifer, é porque está se preparando para algo mais forte. Ele te testa de acordo com sua convicção e o quão comprometido você está em se entregar a ele. Eu não precisava fazer acordos com demônios de baixo escalão. Sabia o nome de B e sabia seu nome e influência no mundo, especialmente neste mundo que é baseado em mentiras e enganos. Enfim, enquanto estava bêbado, o único nome que veio à minha mente foi o de B e comecei a chamá-lo. Fui repetindo seu nome compulsivamente enquanto dirigia até um estacionamento público perto de casa. Me tranquei no quarto e acendi velas, incensos e joguei sal no chão. Prometi ao demônio que eu seria seu seguidor mais fiel. Entreguei minha vida em troca de duas coisas. A primeira era que minha namorada voltasse para mim, que me amasse mais do que podia amar a si mesma e que nunca mais pensasse em me deixar. A segunda coisa foi que eu pudesse ver minha mãe rastejando no chão como uma serpente ou um verme repugnante, que ficasse na miséria e sofresse tanto quanto meu pai, já que toda a minha família estava sofrendo por culpa dela. Fiz tudo o que lembrava ser necessário enquanto continuava me afogando em cervejas, até que finalmente perdi a consciência. No dia seguinte, minha cabeça doía muito. Tinha flashbacks do que vivi durante o ritual. Por exemplo, tive a sensação de que falei em outra língua, uma que não conhecia, e que minha voz era muito mais grave do que normalmente é. Talvez tenha sido fruto da bebedeira e não dei muita atenção. Durante a semana estive esperando um sinal, algo que me fizesse saber que meu tributo foi aceito. Por exemplo, andava perto de Bruna para ver se ela me procurava, mas ela continuava me ignorando. Minha mãe continuava com o processo. Minha vida seguia sem sentido algum. Pelo menos sabia de uma coisa. Naquele momento, não me arrependia de ter oferecido minha vida em troca de um pouco de satisfação. Quase um mês se passou enquanto eu me dedicava a pesquisar mais sobre B. Soube que ele era um ser primordial que existia há um tempo imensurável e que era muito mais poderoso do que eu pensava. Talvez tenha sido muito ingênuo da minha parte pensar que um ritual feito em uma bebedeira teria algum efeito. Estava me convencendo de que não conseguiria nada, mas foi aí que recebi a ligação da Bruna. Foi casual e ela me disse que sentia minha falta e perguntou se podíamos nos encontrar para conversar como amigos. Aceitei com indiferença, mas por dentro estava dando pulos de alegria. Fomos jantar e naquela mesma noite voltamos. Soube que minha oferta foi bem recebida e que a partir daquele momento iria aproveitar o que restava da minha vida. 2 meses depois, começaram a aparecer os primeiros resultados do processo. Eu não quis ir, mas meu irmão Lucas me disse que minha mãe estava arrasada, estava perdendo a ação e, além disso, ficando sem dinheiro. Perguntei se ela parecia infeliz e ele respondeu que sim. Vocês não podem imaginar a satisfação que senti. Esperava que isso fosse apenas o começo.
Quanto mais eu lia sobre esse demônio, mais me dava conta de que havia tomado uma boa decisão, porque os livros de demonologia o descreviam como um ente protetor que ajudava a viver plenamente a sexualidade, além de ser um defensor de outras forças sombrias. Até aquele momento me sentia muito bem. Tudo estava saindo conforme meus planos. Estava contente até que as coisas começaram a mudar. Não sei se vão acreditar no que vou dizer, mas juro que é assim. Uma manhã acordei e era 6 de março. Olhei para minha namorada. Estava assistindo a um filme quando de repente acordei na minha cama, como se o dia estivesse começando de novo. Depois estou jantando e quero ir ao banheiro, e quando saio estou na escola. Não sei como chamar isso, mas é como se os tempos ou os dias se cruzassem. Às vezes penso que estou enlouquecendo e essa sensação me corrói por dentro. Isso me levou a pensar que talvez esteja fazendo coisas das quais não me dou conta e obviamente tenho medo. Algumas noites ouço barulhos de asas fora de casa, como se fossem asas gigantes. Eu sei bem que não são pássaros, mas sim a legião de demônios que me vigiam e observam cada um dos meus passos. Tentei buscar ajuda com uma famosa curandeira. No começo relutei em contar o que tinha feito, apenas mencionei que estava sendo assombrado por uma entidade maligna. Ela tentou uma limpeza invocando o arcanjo Rafael, mas não funcionou. Percebi que a mulher estava muito preocupada e ela disse que nunca sentiu uma energia demoníaca daquela magnitude. Ela me pediu para ser honesto e revelar o nome do demônio com o qual eu tinha feito o pacto. Não tive escolha a não ser contar tudo. O pacto realizaram meus desejos e agora eu buscava uma maneira de desfazê-lo. A curandeira me ouviu atentamente e, conforme eu contava minha história, seu rosto se deformava. Então ela me disse as palavras que tanto temia ouvir. Seu pacto é irrompível. Quando se evoca um demônio desse poder, não há nada na terra que possa quebrá-lo. O tempo em que os seres divinos e infernais se movem é diferente do nosso. Aqui pode passar um dia, mas lá é toda uma eternidade. Seu pacto agora está naquela eternidade a qual os simples mortais não têm acesso. O pacto será cumprido e chegará às suas últimas consequências. Ele dará o que você pediu e, em troca, aceitará o que você ofereceu. A única coisa que resta é esperar. Existem pessoas que os demônios tomam como protegidos e aliados. Eles oferecem anos de vida em troca de realizar certas ações, como formar cultos, seitas, atrair seguidores. Mas não se engane. Embora você possa prolongar um pouco sua vida, na verdade será um escravo do terceiro demônio, pois sua vida pertence a ele. Saí daquele lugar agora certo de que tinha feito algo muito errado. Tenho medo, mas ao mesmo tempo tenho a esperança de que algo aconteça. Por causa da minha paranoia, mal vejo minha família ou minha namorada. Estou neste momento em uma encruzilhada. Não sei se devo continuar lutando para me libertar ou aceitar meu destino. Não quero ser hipócrita com vocês. A verdade é que não me importa formar uma seita ou atrair mais pessoas se isso ajudar a salvar minha vida. Agora estou pensando em pedir a este demônio que me aceite como seu instrumento na terra e que farei tudo o que ele me pedir. Cresci em um bairro suburbano normal, nos Estados Unidos, na década de 90 com meus pais e minha irmã mais nova. Tínhamos uma casa em um lote de esquina em um novo conjunto habitacional. Não havia muito espaço, então nosso quintal era pequeno, mas todas as casas tinham uma garagem para 2 carros. Como meus pais tinham apenas um carro, eu guardava minha bicicleta e outros brinquedos na garagem. Tínhamos vizinhos legais e as crianças da área costumavam brincar juntas. Minha irmã Emily e eu passávamos muito tempo andando de bicicleta pelo quarteirão. Também brincávamos no parque e visitávamos amigos. Tínhamos apenas 1 ano de diferença e, embora discutíssemos às vezes, passávamos muito tempo juntos. Acho que tinha 12 anos quando isso aconteceu e ela tinha 11.
Conhecíamos quase todos no nosso quarteirão pelo nome, especialmente aqueles que tinham filhos da nossa idade. Por isso parecia um lugar seguro para crescer. Havia uma exceção, no entanto. Havia um cara que morava algumas casas abaixo da nossa e ele era bem assustador. Seu nome era Jack, um homem solteiro na casa dos 50 anos que morava sozinho. Houve alguns incidentes antes disso que me fizeram achar que ele era assustador. Uma vez, quando olhei para fora, o vi olhando pela nossa janela. Fechei as cortinas e tentei ignorar. Quando meus pais chegaram em casa, contei a eles. Disseram-nos para evitá-lo o máximo possível. Outra vez eu estava perambulando pelo bairro em um sábado à noite com alguns amigos. Estávamos no parque perto da floresta. Havia um balanço e um playground lá, e costumávamos ficar lá depois de escurecer. Eram cerca de 10 da noite quando vimos um homem se aproximando de longe. Não sabíamos na época, mas era Jack. Quando ele se aproximou, fugimos, achando que era algum adulto vindo nos xingar. Nos escondemos na floresta para fugir, mas ele nos seguiu. Um dos meus amigos era meio lento, então ele acabou ficando muito perto de nós. Foi quando vimos que era realmente Jack e segurava algo como uma seringa em uma das suas mãos. Eventualmente conseguimos voltar para a rua e o perdemos. Fomos para a casa de um dos meus amigos e ficamos lá por um tempo. Sei que pode parecer nada, mas no contexto essa experiência parece muito mais assustadora. Naquela época, um dos nossos vizinhos relatou um roubo na nossa área. Não conhecíamos bem essas pessoas, porque eram um casal de idosos que se mantinham reservados. Todos na escola foram informados sobre isso e tivemos que ter cuidado. Pelo que ouvi, o casal ouviu um barulho no meio da noite e quando foram verificar, ouviram alguém fugindo pela porta da frente. Quando verificaram a casa, não havia sinais de arrombamento, então não sabiam como ele entrou. Naquela semana, fui à garagem pegar minha bicicleta para encontrar meus amigos, mas quando cheguei lá, ela havia sumido. A princípio, pensei que meu pai a havia movido, mas depois de procurar por toda a garagem, ela ainda não estava lá. Perguntei aos meus pais, mas eles não sabiam o que poderia ter acontecido. Estava claro que minha bicicleta havia sido roubada, mas meus pais não acreditaram. Achavam que eu devia ter deixado em algum lugar e esquecido, mas eu sabia que não era verdade. Com o passar dos dias, ouvimos mais histórias dos nossos vizinhos. Também houve alguns pacotes que desapareceram das varandas por volta dessa época. Ficou claro que havia alguém roubando de todos. Meus amigos e eu começamos a conversar sobre isso na escola, e todos achávamos que era Jack. Toda vez que eu passava pela casa dele, sentia um arrepio na espinha. Algumas semanas se passaram, e os roubos continuaram acontecendo, mas ficamos mais alertas. Uma noite, quando eu estava andando na bicicleta do meu amigo pelo quarteirão, notei que a porta da garagem do Jack estava ligeiramente aberta. Diminui a velocidade e olhei para dentro, tentando ver se algo parecia suspeito. Vi vários itens empilhados, mas era difícil distinguir as coisas. Dei a volta e passei novamente pelo lado mais próximo da rua. Justo quando estava passando, a grande porta deslizante estava quase fechada. Estava uma bagunça lá dentro, mas pensei ter visto minha bicicleta por um segundo. Foi quando fiquei convencido de que ele era o responsável por tudo. No dia seguinte, falei com meu amigo Lucas sobre o que vi. Ele concordou que o cara era assustador e estranho, mas não queria se envolver. Eu não deixei isso de lado e, insistindo, ele concordou em me ajudar. Elaboramos um plano para entrar na garagem e resolver de uma vez por todas. Era arriscado, mas parecia a única maneira de obter respostas reais. Os policiais não estavam fazendo nada mesmo. Uma noite, depois que meus pais foram para a cama, saí de casa e encontrei Lucas na esquina. Então fomos para a casa do Jack. A rua estava quase toda escura. Havia várias luzes queimadas. Quando chegamos à garagem, caminhamos para o lado, onde havia uma pequena janela.
A garagem estava ligada à casa, então estávamos preocupados em fazer barulho. Havia uma tela do lado de fora da janela e ela saiu facilmente. Então empurrei o vidro para cima, usando apenas a fricção da minha mão. Felizmente estava destrancado, caso contrário, não sei o que teria feito. Abri apenas o suficiente para deslizar para dentro. Quando entrei, estava quase totalmente escuro, então pegamos nossas lanternas. Elas eram um pouco fortes demais, então acabei usando a luz de um chaveiro que eu tinha. Andamos na ponta dos pés, tentando fazer o mínimo de barulho possível, porque estávamos ambos com medo de sermos pegos. Andamos por um tempo e, finalmente, no canto da frente da garagem, perto da porta, eu a vi. Era minha bicicleta, deitada de lado. Continuei olhando em volta para ver se havia mais alguma coisa que era fruto de roubo, e o que acabei vendo me tormenta até hoje. Havia algumas caixas em um canto onde havia muitas marcas de mãos sujas de vermelho que presumi mais tarde serem sangue. Dentro dessa caixa havia roupas sujas com terra e com o que parecia também ser sangue. Eram roupas tanto de meninas como de meninos. Eu estava agora muito nervoso e não quis tocar em nada. Assim que estávamos prestes a sair, ouvimos um barulho vindo de dentro da casa. Nossos corações pararam e congelamos. Alguém estava vindo para a garagem. Corremos de volta para a pequena janela e deixamos tudo para trás, inclusive uma das minhas lanternas. Lucas saiu primeiro, mas antes de sair, algo me fez parar por alguns segundos. Eu não sei o que me fez ficar travado, mas assim que ouvi passos, saí correndo. Corremos o mais rápido que pudemos de volta para nossas casas. Cheguei em casa sem ser notado, e até onde sei, meu amigo também. No dia seguinte, tentei dizer aos meus pais que Jack estava por trás de tudo e que havia algumas coisas muito perturbadoras em sua casa, como aquela caixa com roupas sujas de sangue. Minha mãe perguntou como eu sabia. Menti e disse que vi enquanto passava. Isso era parcialmente verdade, então era uma boa mentira. Naquele dia, minha mãe chamou a polícia por causa do que eu disse. Pelo que soube, eles vieram 2 dias depois e falaram com Jack. Ele permitiu que eles revistassem a garagem, mas nada foi encontrado na casa. Me disseram que ele consentiu com uma busca completa na casa e não encontraram nada. Por conta da lanterna, sei que ele sabia que alguém estava lá. Ele deve ter se livrado de tudo. Sabendo o que vi, e que ele fez de tudo para se livrar a tempo, foi estranho continuar vivendo ali pelos próximos anos. Me sentia culpado. Jack acabou falecendo uns 4 anos depois, e nunca consegui descobrir com o que aquele cara estava envolvido. Deixo minha história nesse comentário. Quem sabe não apareça num vídeo. Gosto muito das histórias do seu canal. Só durmo ouvindo elas. Há algumas semelhanças incríveis com vivências da minha família. E vejam só, muitas coisas já nos aconteceram ao longo dos anos. Eu lembro, por exemplo, uma vez que quero pensar que foi paralisia do sono. Acordei e ouvi vozes rezando ou orando no meu quarto, rezando em um idioma desconhecido para mim. Naquela vez tentei rezar o Pai Nosso, mas não consegui lembrar. Não consegui terminar uma única oração. Minha irmã sente que ao dormir, algo se senta na cama dela e depois coloca um pé nas suas costas. E é isso. O que habita minha casa teve contato físico conosco. Todos nós já vivemos algo aqui e todos de formas diferentes. No entanto, o que vou contar desta vez é uma experiência que, por uma razão ou outra, não consegui compartilhar antes, mas é a experiência mais assustadora da minha vida. Não tenho certeza das datas. Espero que entendam, porque algumas partes podem ser confusas, mas juro que o que vou contar é verdade, é o que lembro e o que consegui recolher com as memórias da minha família. Tudo aconteceu na minha cidade natal, Santarém. Entre 2011 e 2014,
quando eu tinha 14 anos e morava com meus pais. Em nossa casa eu dividia o quarto com minha irmã, 2 anos mais nova que eu, Luara. Eu gostava muito de assustá-la. Às vezes eu ria do nada no meio da noite quando já estávamos deitadas. Fingia ser louca e dizia coisas para assustá-la. Sempre gostei de dormir com a cortina aberta, principalmente ali, onde eu dormia encostada na parede da janela. Gostava de abrir os olhos e olhar o céu e as estrelas. Naquela época isso me ajudava a dormir. O hábito de dormir assim terminou naquela noite, e minha mãe ainda me incomoda dizendo: "Vai lá, abra a cortina à noite de novo." Suponho que ela zombe de mim porque nunca acreditou totalmente no que vi. Naquela noite meus pais já estavam dormindo no quarto que dividiam com minha irmãzinha Fernanda, a mais nova. Luara já estava deitada em sua cama e disse que eu estava incomodando-a como sempre, fingindo ser louca, e ela simplesmente me ignorou para poder dormir. Eu não lembro dessa atitude, o que lembro é de me acomodar ao lado da janela e abrir a cortina para poder ver o céu antes de dormir. Mas ao abrir, vi algo no telhado do vizinho, algo muito estranho. Era um homem, mas coberto de pelos. Tinha pelo em todo o corpo, rosto, braços, tudo. Não tinha roupa, apenas uma pelagem preta. Não era humano, mas tinha um corpo de homem, e no rosto havia traços que me faziam saber que não era um animal. Seus olhos eram humanos. Nunca encontrarei uma forma de explicar corretamente. Nunca em minha vida, nem nos filmes mais estranhos, havia visto algo assim. Estava sentado como um cachorro sobre as patas traseiras, olhando para o nada, para os telhados, com o olhar perdido. Eu não conseguia parar de olhar. Depois de um longo tempo, fechei a cortina para esfregar os olhos com força, duvidando do que havia visto. Voltei a abrir a cortina, certa de que era um sonho ou apenas minha imaginação, mas ainda estava lá, aquela criatura tão clara, tão estranha, à minha frente. Era completamente real, nem sequer estava se escondendo, não se importava que eu o visse. Eu não conseguia desviar o olhar dele dessa coisa estranha que estava a poucos metros de mim, da minha família. De repente ele baixou o olhar e fixou em mim. Nossos olhares se encontraram. Eu fiquei congelada. Aqueles olhos estavam fixos em mim. Ele inclinou a cabeça e naquele momento simplesmente fechei a cortina com força. Sentia que se a abrisse novamente aquela coisa estaria colada na janela. Então comecei a falar com minha irmã, sussurrando para que acordasse. Falava: "Luara, Luara, acorde", dizia tranquilamente, sério, mas morrendo de medo. Não sei como consegui falar, mas falava para despertá-la. Acho que estava em choque, porque lembro muito pouco, e a partir desse momento tudo fica confuso para mim. Finalmente ela acordou, disse que já estava me ouvindo falar antes, mas não queria acordar porque achava que eu estava brincando como sempre. Ao me ver com uma expressão de medo, realmente acreditou em mim. Finalmente ela acreditou. Disse-lhe que havia algo no telhado do vizinho. Ela não acreditou totalmente, mas insisti. Quando estendeu o braço para abrir a cortina, comecei a chorar, dizendo que não podia parar de pensar que estava ali, bem atrás da janela. Minha irmã disse que me viu tão mal que não se atreveu a abrir. Levou-me ao quarto dos meus pais, que acordaram alarmados, e a eles também contei o que tinha visto. Ninguém acreditou, mas mesmo assim meu pai se levantou para verificar. Disse que não viu nada além de uma figura se afastando. Disse que provavelmente era algum doido. Eu olhei um pouco depois, mas já não vi nada. Eu implorava, chorando, para sairmos de lá. Dizia que havia alguém na casa, que precisávamos fugir. Não sei como me acalmaram, mas acabei dormindo novamente no meu quarto com a luz acesa. Também lembro de ter dormido na sala, vestida, pronta para correr, esperando minha família para sairmos juntos. Mas dizem que isso nunca aconteceu. Como disse, acho que ninguém realmente acreditou em mim. E sei que esta experiência não é tão forte quanto outras histórias de fantasmas, de bruxaria, mas para mim é a prova de que o sobrenatural existe e está muito perto de nós, talvez atrás da janela.
Sei que para aqueles que são céticos sobre esses temas, é apenas uma questão de tempo até começarem a acreditar, até terem sua própria experiência. Muito obrigado pela atenção a esta história. Adoraria saber se alguém tem alguma explicação, alguma hipótese sobre o que vi naquela noite. Gostaria de saber se alguém acredita em mim, já que minha família não acreditou. Meu nome é Roberto, tenho 55 anos e sou natural de Catanduva. Minha história se passa algum tempo atrás. Tenho algumas casinhas de aluguel no mesmo terreno. Todos os tipos de pessoas já se hospedou nelas. Em grande parte tive bons inquilinos, mas alguns um pouco problemáticos, e estes normalmente não ficam muito. Eu acredito muito nas energias das pessoas e tento cuidar de quem entra nas minhas propriedades de aluguel, já que eu também moro em uma delas. Além disso, há pessoas que procuram um lugar tranquilo e, acima de tudo, um bom ambiente com vizinhos decentes. Lembro-me de uma ocasião em que chegou uma mulher. Era jovem, tinha lá seus 25 anos, chutando alto. Irei nomeá-la como Simone. Ela me disse que era nova na cidade e estava procurando um lugar para viver. Deixei-me levar pelas primeiras impressões. A moça parecia tranquila, até mesmo na forma de se expressar e no tom de voz. Segundo ela, antes trabalhava como professora, mas por questões pessoais estava buscando algo diferente. Ela havia percebido que essa área não era para ela. Me disse que tinha visitado outros lugares, mas não havia gostado de nenhum. Conversamos um pouco mais e logo depois falei com minha esposa, Maria. Ela também concordou que Simone poderia ficar, então a aceitamos. Quando chegou, percebemos que viajava com poucas coisas. Tinha apenas uma mala média e uma mochila. Demos-lhe o único lugar que estava vazio. Anteriormente havíamos lhe falado que não era muito grande, mas ela parecia não se importar com isso. Os dias se passaram. De vez em quando eu a via. Saía muito cedo de manhã e voltava à noite. Supunha que estava procurando trabalho. Assim foi nas primeiras 2 semanas. Até aquele momento tudo parecia normal. Para minha esposa e para mim, ela parecia uma garota da roça pelo jeitão. Ela nos contou que era a primeira vez que ficava longe da família. Sentia muita falta deles. Quase um mês depois de sua chegada, um dos meus outros inquilinos se aproximou de mim. Ele também se chamava Roberto. Ele vivia conosco há quase 2 anos, muito amável e respeitoso. Ele veio me dizer que ouvia alguém chorando na casa ao lado, que era encostada parede com parede. Ele mencionou que isso estava acontecendo nas últimas 3 noites. Roberto sabia que Simone estava morando ali, mas disse que não queria ser chato e nem perguntar o que estava acontecendo, já que só haviam trocado alguns cumprimentos desde que ela se mudou. Pensou que talvez nós a conhecíamos melhor e preferiu nos informar sobre a situação. Talvez ela precisasse de apoio ou estivesse passando por alguma crise como as que os jovens hoje em dia sofrem. Agradeci por nos avisar, pelo menos já estávamos atentos. Essa noite minha esposa e eu falamos sobre o assunto. Não queríamos intervir em situações pessoais. Nunca fazíamos isso, mas ela achava que o melhor seria perguntar se ela estava bem. Talvez sentisse falta de casa ou se sentisse sozinha, algo normal. Respondi que não havia problema, mas que ela tentasse não se envolver muito. Maria foi até a porta e conversou com ela por alguns minutos. Quando voltou, me disse que Simone parecia cansada, como se não tivesse dormido bem. Havia algo diferente em sua voz. Ela falava mais baixo. Mesmo assim, disse para minha esposa que tudo estava em ordem. Estava se adaptando à cidade. Minha esposa disse que qualquer coisa que precisasse podia nos procurar. A garota olhou para ela por alguns segundos, agradeceu o gesto e depois se despediu. Isso me acalmou um pouco, mas minha esposa se preocupava. Sempre foi assim, principalmente com nossos filhos e netos.
Era da natureza dela cuidar das pessoas ao seu redor. Poucas noites depois, alguém começou a bater na porta. Já estávamos deitados. Eram cerca de 11 da noite. Quando abri, dei de cara com Simone. Ela estava muito agitada. A convidei para entrar. Ofereci um lugar no sofá para se sentar, mas ela não me ouviu. Logo depois, Maria saiu do quarto. Acho que estão me seguindo, disse a garota em tom baixo. O que aconteceu? Por que você diz isso? Perguntei já preocupado. Simone demorou um momento para responder. Evitava o contato visual. Acho que há algo me seguindo. Não sei como explicar, mas não me deixa em paz. Depois começou a chorar. Estávamos confusos. Não entendíamos a que ela se referia com isso. Minha esposa começou a fazer perguntas. A mulher estava perdida, como se não soubesse o que responder. Sinto que estou enlouquecendo, dizia sem parar. Suas expressões eram de puro medo. Cheguei a notar como suas mãos tremiam. Sua respiração parecia descontrolada. Há algo me seguindo. No início eram sonhos. De madrugada eu acordava e não conseguia me mover. Nem sei o que é. A garota me dizia enquanto chorava sem parar. Minha esposa a segurou pelo braço e ambas se sentaram no sofá, me pedindo para trazer um pouco de água com açúcar. Não sei o que está acontecendo, mas já não consigo nem dormir. Pedimos que não falasse mais sobre o assunto se a incomodasse. Maria ofereceu a água que eu trouxe e Simone começou a se acalmar. As lágrimas continuavam escorrendo pelo rosto, mas não como antes. Ela começou a nos contar o que estava acontecendo. Continuava dizendo que algo a seguia. Em suas palavras, não sabia exatamente o que era. Parecia ser uma pessoa e ao mesmo tempo um animal, uma criatura estranha. Não sei o que fazer, disse em tom baixo. O que ela nos contava parecia muito estranho. Era a primeira vez que ouvia algo assim. Não queria duvidar de sua palavra, mas era difícil de acreditar. Olhando mais de perto, a aparência da garota parecia diferente. Ela parecia muito mais velha que da última vez. Simone nos disse coisas que eu não conseguia entender. Até certo ponto sentia um receio de estar perto dela. Não me interpretem mal, mas coloquem-se no meu lugar. A garota chegou uma noite à porta da minha casa chorando. Eu não sabia o que pensar, não sabia o que fazer, nem como ajudá-la. Essa noite minha esposa ofereceu que ela dormisse na sala. Eu não sabia se era uma boa ideia, mas ela insistiu e Simone não aceitou. Um pouco mais calma, disse que voltaria para sua casa. Pediu desculpas por nos incomodar. Logo depois ela foi embora. Quando minha esposa e eu ficamos sozinhos, eu não sabia o que dizer. Me sentia estranho. Comecei a sentir calafrios. Não sei porquê, mas imaginei a criatura que ela descreveu. A imagem, de certa forma, ficou na minha cabeça. Você acha que ela tem problemas? Perguntava minha esposa. Eu não respondi. Não sabia a que ela se referia com isso. E ainda não entendia o que havia acontecido. Foi uma montanha-russa de emoções. A garota parecia realmente mal. Não parava de chorar e dizia coisas que não faziam sentido. No dia seguinte, minha esposa foi saber como Simone estava. Bateu, mas ninguém atendeu. Voltou naquela tarde. Mais uma vez também não atendeu. Pensamos que talvez ela ainda não havia chegado do trabalho, ou tinha saído para se distrair, mas deixamos de vê-la. Passavam-se os dias e não havia sinal de Simone em lugar nenhum. Minha esposa achava que talvez ela tivesse ido visitar a família. Era o mais lógico. Uma semana se passou e ainda não sabíamos dela. Após 10 dias de ausência, decidimos entrar. A primeira coisa que chamou nossa atenção é que tudo parecia estar em seu lugar. Até mesmo seus pertences pessoais, a mala, suas roupas, tudo. Minha esposa começou a se preocupar. Não era normal. Rapidamente intuímos que algo havia acontecido. Procuramos entre seus pertences pessoais. Não encontramos nada que nos indicasse de onde era ou onde estava. Tentamos investigar.
Tínhamos uma cópia de sua identidade que pedimos quando chegou. Meu filho me ajudou a procurar seus dados na internet, mas naqueles anos ainda não existiam redes sociais como hoje. Não encontramos quase nada. Tentei acalmar minha esposa. Dizia-lhe que talvez ela voltaria. O melhor era guardar suas coisas em nossa casa e assim o fizemos. Simone nunca voltou. Maria foi à polícia para avisar sobre seu desaparecimento. Queria fazer mais, mas não sabíamos como ajudar. Lembrava-me das palavras da garota na noite em que nos visitou, sobre aquela criatura que a seguia e não a deixava em paz. Sempre me perguntei o que estava atormentando-a. Lembro-me de seu rosto cansado, aterrorizado. Há alguns anos pedi ao meu neto que investigasse novamente na internet, mas não há nada sobre ela, nem fotos ou família próxima. A situação daquela garota sempre foi um mistério para nós. Minha esposa, até hoje, ora por ela. Sempre que a ouço orar à noite, menciona seu nome. A mala ainda está em um pequeno quartinho que temos, mas já perdi todas as esperanças de que algum dia ela volte para buscá-la. Meu nome é Maria Luísa. O tema de terror e o paranormal nunca me chamou a atenção até novembro do ano passado, quando aconteceu o que estou prestes a contar. Acho que a partir disso, procurei explicações para o que vi e acabei, claro, lendo e ouvindo muitos relatos de terror. Depois de ouvir tantas histórias, tantos acontecimentos que as pessoas viveram e se atrevem a compartilhar, sei que quando contar minha experiência, haverá gente que não irá acreditar, mas outros que sim. E isso, mesmo que seja uma única pessoa, é o importante para mim. Fui convidada para uma festa de uma amiga da universidade, a Alessandra. A Alessandra sempre tem a expressão de estar brava e sempre se veste de preto. Nós brincamos que ela é uma bruxa e que sempre está fazendo o mal. É uma brincadeira, claro, e ela também participa, porque apesar da música que ela ouve, que é um metal muito, muito violento, e seu gosto por temas obscuros, Alessandra é uma das pessoas mais nobres e lindas que conheço. Ela não é daqui, mas estudava desde o ensino médio na cidade, pois veio cuidar da avó, que estava muito doente e já não podia viver sozinha. Tudo fomos descobrindo aos poucos porque Alessandra é muito reservada, e os detalhes de sua vida pessoal só eram conhecidos por Rômulo e Carolina, seus melhores amigos na sala. Quando nos encontramos para ir à festa, minhas amigas e eu ficamos felizes de que Alessandra realmente tivesse organizado, pois estávamos prestes a nos formar e sabíamos que era uma das últimas festas que participaríamos juntas. Mas ao chegar percebemos que aquilo estava longe de ser uma festa. Foram convidados apenas 12 do grupo que tínhamos estado juntos desde o início. Nem mesmo estavam os que foram se agregando ao longo do curso. Todos conversavam e a música estava relativamente baixa, mas me agradou o ambiente. Ficamos conversando por um bom tempo, até que uma de minhas amigas disse que havia outra festa para a qual também havíamos sido convidadas, que deveríamos ir para lá porque parecia estar melhor, que lá sim parecia uma festa. Eu não queria ir, estava confortável, mas de qualquer forma comecei a me despedir e perguntei a Alessandra onde era o banheiro. Ela disse que estava no andar de cima, no segundo andar, e que me acompanharia. No entanto, acabou conversando com minha amiga que queria ir embora, e como eu estava com urgência, decidi subir sozinha para procurar o banheiro. Ao subir, empurrei a primeira porta. Me enganei, era um quarto e lá dentro havia uma senhora sentada na cama. Seu rosto era estranho, sua expressão também. Ela estava segurando a risada ao me ver. Pedi desculpas por abrir sua porta e pela música do andar de baixo, e ao começar a fechá-la dei um passo para trás. Vi como empurraram a porta de dentro, ouvi como se fechou com força. Fui ao banheiro um pouco envergonhada e desci o mais rápido possível. Me aproximei de Rômulo, a pessoa mais próxima de Alessandra, e contei em voz baixa o que havia acontecido.
Ele apenas me olhou sem dizer nada quando outra colega que tinha me ouvido se aproximou. Ela disse que também tinha acontecido o mesmo com ela. Também estava muito envergonhada por ter invadido o espaço da avó de Alessandra. Rômulo nos levou quase empurrando pelos ombros para fora e fechou a porta da casa atrás de si. Vocês estão brincando, né? Juram que é verdade o que viram, ele disse, e respondemos que sim, que jurávamos. Isso não pode ser. A avó de Ali morreu há 1 mês e meio naquele quarto com Ali cuidando dela. Carolina e eu estávamos na sala toda a noite fazendo companhia. Não soube o que responder a Rômulo. Era óbvio que vi algo paranormal naquela visão que tivemos, mas eu nunca pensei que um fantasma se veria assim, como uma pessoa real, como qualquer pessoa que poderia estar ali sentada. Entramos e ficamos caladas. Minhas amigas me notaram tão pálida que pensaram que eu estava passando mal e decidiram ficar mais um pouco. Ficamos e tentei esquecer o que vi com bebidas, embora evidentemente não subisse mais ao banheiro sozinha. No final, depois de muito tempo, ficamos apenas em 7 pessoas, minhas 3 amigas, Rômulo, Carolina e Alessandra. Talvez pelo efeito do álcool, quando Alê mencionou sua avó de como sentia falta, eu disse que não se preocupasse, que ela ainda estava ali, naquela casa, muito perto. Minha amiga sorriu e se atreveu a ir abraçar Alê e contar o que havia acontecido, o que tínhamos visto. Sua avó ainda estava ali. Nós duas a vimos no quarto. Alessandra se soltou daquele abraço e se levantou sem dizer nada. Pensamos que a havíamos comovido, que precisava de um momento para respirar. Certamente a surpreendemos tanto que ela foi chorar. Mas não. Voltou com uma fotografia em suas mãos, num pequeno quadro de madeira. Esta é minha avó, que descanse em paz, nos disse quase irritada. A que nos mostrou era definitivamente uma pessoa completamente diferente da que vimos lá em cima. Perguntamos quem estava lá então. Por que não nos havia dito que havia outra pessoa? E ela disse algo que nunca irei esquecer. O que está lá em cima nunca foi vivo. Às vezes se parece assim como a senhora que vocês viram, uma velhinha. Às vezes se parece com outra coisa, como uma criança pequena de uns 5 anos. Está aqui desde antes de eu chegar, desde antes de minha avó chegar. E não é um fantasma. Lamento decepcioná-las se alguma vez viram alguém que amam, mas os fantasmas de pessoas não podem ser vistos, só podem ser sentidos. Se vocês veem algo com clareza, não é um fantasma, estão vendo algo que nunca foi humano, embora tome a forma de alguém que amam. Ao contrário, nunca confiem se algo tomar a forma de quem amam. Para mim foi assustador ouvir isso. Realmente parecia que Alessandra sabia do que estava falando. Mas para nossa outra amiga, que também viu a senhora lá em cima, o que ela disse foi algo extremamente doloroso, realmente a marcou. Ela começou a nos contar que em sua casa todos veem sua mãe, que não podem sentir seu cheiro, nem sentir seu perfume, nada disso que as pessoas contam, mas a veem sempre caminhando da cozinha para a sala. Ao saber disso pela primeira vez, algo a fez sentir que talvez Alessandra tinha razão. Talvez não era sua mãe que via, mas algo aproveitando-se daquele amor, algo maligno aproveitando-se da energia que lhe davam. Esta é uma história que considero bastante forte e que me fez mudar a perspectiva de muitas coisas nas quais eu supostamente não acreditava. Isso aconteceu na casa da minha mãe, que é como se fosse nossa segunda casa. Meus irmãos e eu passamos por lá, a visitamos toda semana, além de que ela nos ajuda sempre que pode a cuidar dos nossos filhos. Luca, meu menino, fica lá de segunda a sexta-feira. Depois que sai da escola, minha mãe o busca e minha esposa e eu o pegamos depois do trabalho. Muitas vezes encontro meus irmãos por lá. Por essa razão, minha mãe nunca está realmente sozinha. Meu pai faleceu em 2017 e desde então buscamos que ela não sinta essa ausência.
Um dos meus irmãos até se mudou para morar mais perto dela. Embora minha mãe seja a pessoa mais amigável do mundo, por alguma razão várias de suas amigas de infância já não falam com ela. Há também vizinhas que, não sei como dizer, talvez não tiveram tanta sorte na vida como ela. Alguma vez, alguém disse à minha mãe que não gostavam dela porque ela não deixava os filhos irem embora, embora minha mãe tenha deixado claro que não nos pede para visitá-la. Enfim, todo esse contexto é um preâmbulo para a minha história, que começa em uma noite de sexta-feira, quando estávamos apenas eu, minha esposa, meu filho e minha mãe. Minha mulher ajudava a cozinhar o jantar enquanto eu tentava reparar a tubulação da pia da cozinha, que parecia ter um vazamento. Vovó, tem uma senhora no quintal perto da cerca, disse Luca, mas ninguém prestou atenção. Lembro perfeitamente de tê-lo ouvido. Saí debaixo da pia onde estava e fui ver Luca, que observava atentamente pela janela que dava para o quintal dos fundos. Mas não me aproximei, não fui ver. Continuei trabalhando e nem minha esposa nem minha mãe pareciam ter prestado atenção. Dias depois, Luca voltou a comentar algo a respeito. Estávamos voltando para casa, ele havia dormido lá e disse: "Tem uma senhora que sempre fica no quintal da casa da minha avó olhando para a janela." "Quem é?" perguntei sem tirar os olhos da estrada. "Não sei quem é, não a vejo bem, mas me dá medo." Perguntei por que ele tinha medo, e ele começou a descrevê-la, uma descrição que me aterrorizou, mas ao mesmo tempo me fez acreditar que se tratava apenas de uma fantasia infantil. Disse que era uma senhora de preto, com cabelo comprido e rosto de caveira. Parecia algo tirado de um filme de terror, algo que ele havia visto na TV, com certeza, e por isso, naquele momento, embora nos provocasse um leve arrepio, não nos preocupamos. Perguntei ao que ele se referia com rosto de caveira, esperando uma descrição ainda mais precisa. Ele disse que uma vez tentou vê-la mais de perto, quando ainda não estava completamente escuro, e que o rosto dela era branco, muito branco, com a pele muito fina, colada aos ossos, que nos olhos tinha buracos, por isso parecia uma caveira. Devo admitir que a descrição que meu filho fez, com o olhar fixo na estrada, me assustou. Falando depois com Oscar, meu irmão mais velho, sem querer assustar nossa mãe, descobri que sua filha também havia dito algo parecido. Havia visto alguém ali, uma mulher de preto parada perto da cerca. Ela ficou com muito medo e levou dias para contar a alguém. Passou uma semana e Luca parou de falar a respeito. Continuou indo lá, mas não mencionava nada. Pensamos que ele não havia mais. Mas depois ele nos disse que simplesmente havia se acostumado. Naquele momento, pensamos que essa fantasia, essa espécie de amigo imaginário, havia passado. Então Cíntia, esposa do meu irmão Rubem, o mais novo, nos disse num jantar ao chegar: "Vocês não vão acreditar, mas agora, quando estava entrando, estou certa de que vi alguém parado lá no fundo. Alguém de preto. Vocês têm fantasmas aqui ou o quê?" Ela disse essa última parte brincando, mas Oscar, minha esposa e eu não levamos na brincadeira. Nossos filhos haviam descrito ver alguém no mesmo lugar e ainda não tínhamos comentado com ninguém. Nessa noite, combinamos que nossas esposas levariam nossa mãe na praça com as crianças, enquanto nós três ficávamos para vigiar se alguém realmente estava invadindo a casa. Era isso que queríamos acreditar, mas a verdade é que todos já sabíamos da possibilidade de que se tratasse de algo além do normal. Depois de um tempo, não vimos nenhum movimento, ninguém parado ali. Então decidimos nos aproximar e espiar pela cerca, ver o que havia lá atrás. A casa atrás estava abandonada há tempos, mas não era impossível que alguém tivesse se metido lá, buscando refúgio do frio, e talvez tivesse cruzado para a nossa casa para ver o que podia levar. No entanto, ficamos surpresos ao ver, do lado de fora da cerca, marcas, símbolos pintados naquela casa, símbolos que realmente nos assustaram, embora não soubéssemos o que significavam. Quando, já assustados, nos apressamos para voltar à nossa casa, senti a terra solta aos meus pés, junto à cerca.
Removi um pouco com os pés e, apenas coberto por um pouco de terra, encontramos um punhal, sal e umas bolsas de tecido com terra dentro. Não dissemos nada, não questionamos nada. Pegamos tudo isso, colocamos numa sacola de lixo e a levamos para jogar longe dali. Lembro bem que colocamos a sacola no porta-malas do carro e fomos os três juntos. Sentia-se quase como se levássemos alguém lá atrás. Parecia pesar. Desde então, desde que levamos aquilo, nada mais foi visto. Não comentamos nada com nossa mãe e nenhuma das crianças voltaram a ver aquela mulher de preto junto à cerca. Mesmo assim, já não olhamos para aquele canto com a mesma tranquilidade.